Bom dia, uma boa quarta-feira, na presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos a mais um devocional de manhãs de poder e graça com as palavras de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estaremos meditando no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 17, que está escrito assim: Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém. O tema de hoje é processos de cura. Tema: processos de cura. E a explanação aqui escrita de autoria do pastor Carlito Paz nos fala assim: há poucos dias Pedro havia negado a Jesus. O constrangimento e sentimento de culpa eram muito grandes, visto que o próprio Pedro havia dito que, mesmo se todos os outros abandonassem Jesus, ele morreria com ele. Foi quando Jesus previu que ele o negaria 3 vezes. Essa conversa à beira do mar da Galileia era um momento de arrependimento e restauração. Jesus perguntou pela terceira vez se Pedro o amava. E ele ficou magoado, profundamente triste. A palavra empregada aqui do grego elupiter. Eu não sei se é assim, tá? Vocês me perdoem, mas é o que eu consegui ler, grego. É a mesma usada para descrever o estado emocional de Jesus no Getsemane. Pedro sabia que sua resposta estava sendo sincera. Então, as palavras de Jesus faziam aquela ferida doer ainda mais. Entenda bem, palavras minhas. Pedro tinha prometido a Jesus, caso Jesus fosse abandonado por todo, ele morreria com Jesus. E Jesus, quando foi preso, todos o abandonaram. Pedro ficou ali por perto, mas o negou por 3 vezes, como Jesus já tinha previsto. E quando Jesus ressuscitou, que chegou a eles ali no mar da Galileia, Jesus tornou a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro, você me ama? E Pedro se sentiu magoado. Ele ainda se sentiu magoado, porque naquele momento Pedro, mesmo que ele estivesse sendo sincero, quando ele respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Mas aquilo abriu uma ferida no coração de Pedro pelo que ele tinha feito antes, né? E dando continuidade aqui ao texto, em nossos processos de
cura e restauração, pode parecer que a ferida que antes estava escondida ou abafada está doendo ainda mais. Podemos pensar que o que Deus está fazendo é injusto. Né? Afinal, quando uma ferida está ainda em processo de cicatrização e algo traz de volta aquela ferida, nós pensamos até, né, que Deus é injusto. Afinal, o nosso coração é sincero. Amamos a Ele e queremos algo novo. Podemos nos sentir magoados e entristecidos em meio ao que estamos vivendo. Porém, Jesus precisa fazer a limpeza até o fim. Porque só Ele conhece nossos corações. Só Ele sabe se estamos sendo sinceros ou não. Então, Jesus precisa fazer a limpeza até o fim. Ele precisa tratar toda a extensão dos danos. No caso de Pedro, para cada palavra de negação, houve uma nova palavra de reafirmação e também de envio. Dando continuidade aqui, dando seguimento à leitura da narração explanada pelo nosso querido pastor, e ele finaliza falando assim: a maior evidência da sua cura é que ela se transforma em um chamado. Pedro, que havia negado a Jesus, agora deveria cuidar das suas ovelhas. Ele negou Jesus, assim mesmo Jesus confiou a Pedro a cuidar das suas ovelhas. Ele deveria sair de um lugar escondido para um lugar de evidência, o que também lhe custaria a sua vida. Veja, quando você vive inteiramente os processos de crescimento que Jesus faz em você, mais autoridade você tem para ministrar e perpetuar esta cura na vida de outros. Que compromisso, né? Quando Jesus deixou as suas ovelhas sobre responsabilidade de Pedro, é porque Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia que ali ele estava falando a verdade. Jesus insiste, tu me amas, para ver até onde vai, né, a reação de Pedro. E para nós, nos dias de hoje, não é diferente. Esse final aqui do texto, quando fala assim, veja, quando você vive inteiramente os processos de crescimento que Jesus faz em você e em mim, mas autoridade você e eu teremos para ministrar e perpetuar esta cura na vida de outros. A mesma responsabilidade que Deus deu a Pedro, confiou a Pedro as suas ovelhas, Deus nos dá hoje, a nós, cristão, que temos a responsabilidade de cuidar do próximo, a responsabilidade de levar o ídolo de Jesus a todos. Pensemos nisso. Que essa palavra fale profundamente ao teu coração, como falou ao meu nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que palavra tremenda aqui tu nos deixa, Pai. Quantas vezes eu já li esse texto, mas cada vez ele nos fala de uma forma mais profunda.
Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eu oro em o nome de Jesus. Amém e amém. Desejo a todos um bom restante de semana aos cuidados do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém?